Olá, estamos de volta com a LERJ Debate. Conversamos hoje sobre a lei aprovada aqui na LERJ, que cria o Plano de Metas Favela Cidadã. Eu queria voltar com o deputado Valdec Carneiro. Deputado, o texto fala na criação de um índice, né? O IDCD Favela, Índice de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos. Esse índice será produzido a partir de quais dados? Queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho isso aí. Então, Fernanda, de fato a Clátia e o André, no bloco anterior, eles explanaram bem sobre alguns aspectos cruciais da lei. Primeiro, a construção da lei como parte de um processo participativo com protagonismo das lideranças e dos movimentos dos territórios de favela. Se a produção da lei teve essa característica, né, a sua implementação não podia ser diferente. Então, tem um instrumento potente, que é o Comitê de Monitoramento, né, com participação governamental, participação de entidades que atuam, né, nos territórios, e participação da comunidade científica, para os estudos, para as pesquisas, para a produção da metodologia. Para esse indicador, vou chegar lá. Um outro instrumento potente são as conferências bienais, né? As conferências em que o plano será atualizado, será avaliado, e aí o indicador, a exemplo do que acontece, por exemplo, em outras áreas, como na área da educação, a gente tem um indicador que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, como a gente tem um indicador internacional, que é o indicador, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. A gente pode ter também um indicador, daí a proposta da lei, ter um Índice de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em Território de Favela, o IDCD Favelas, para que a sociedade como um todo tenha condições de monitorar, né, a quantas anda o cumprimento das metas, porque lembremos que a lei é para instituir um plano de metas, né, para que essa política de Estado, como lembra o André, tenha um horizonte, né, tenha uma direção. Né? Qual é a direção? A direção são as metas aprovadas num plano, que devem ser o objetivo, né, as metas a serem cumpridas, e bienalmente uma conferência será realizada para justamente fazer a avaliação do cumprimento dessas metas, né, e produzir um indicador que possa dizer o seguinte: olha, vamos dar um exemplo concreto. Na favela da Rocinha, né, a meta relativa à educação profissional não foi atingida. Né? Precisa de mais investimentos ali, precisa aprimorar a estratégia. Lá na Coroa, em Santa Teresa, tem que melhorar a meta relacionada ao saneamento. Lá na Babilônia, no Chapéu Mangueira, precisa melhorar a meta relacionada à atenção primária em saúde. Então, assim, ou seja, o indicador é um instrumento concreto, objetivo, para que o governo e a sociedade como um todo possam saber em que estágio se encontra o cumprimento das metas que constituem o plano. Então, assim, o comitê, a conferência e o indicador é o tripé sobre o qual se estrutura o plano, não é? E o indicador, portanto, vai ser esse elemento de transparência e de monitoramento para saber se estamos cumprindo as metas ou se são metas para inglês ver, né? Então, a gente quer que tenha monitoramento e com o indicador, assim como se faz, né? Toda vez que tem o IDEB, a imprensa não divulga o IDEB, eu acho que, inclusive, ranqueia as escolas de maneira, a meu ver, inadequada, porque o IDEB é importante, mas o IDEB não é capaz de aprender todas as variáveis que afetam a qualidade da escola, mas ainda assim há um ranqueamento, há uma publicidade. Pois bem, eu quero que se faça isso também em relação às metas que o poder público tem que cumprir em relação aos territórios de favela. Então, o indicador cumpre esse papel: monitoramento e transparência. E, deputado, o texto também fala que o plano vai ser custeado pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, né? Queria que o senhor explicasse aí como funciona esse fundo, como é que vai ser esse custeio. Pois é, esse é um fundo importante, né, que justamente se destina, desde a sua origem, a custear, né, dar lastro financeiro a ações do poder público para combater a desigualdade, combater a pobreza, combater a miséria, nas suas diferentes formas de manifestação ou expressão, e justamente um plano de metas desse teor, né, que é para combater a desigualdade, combater a diferenças, combater as discrepâncias nos territórios populares, né, tem nesse fundo, eu acho que um uso, pode ter nesse fundo um uso muito natural. Então, assim, e como toda lei, é preciso prever, né, uma dotação orçamentária, porque é muito fácil, às vezes, o legislador inventar responsabilidades
e não prever de onde o recurso pode vir, pois essa lei prevê, né? E é uma dotação orçamentária muito coerente com o objetivo da lei. Então, assim, a ideia é que o fundo possa ter uma parte dos seus recursos destinado para as ações do Plano de Metas Favela Cidadã e, claro, naturalmente, nada impede que outras dotações, a critério do Poder Executivo, possam ser empregadas também. Mas, de qualquer maneira, tem um lastro orçamentário e financeiro já definido em lei em função da própria vocação do FEC. Obrigada, deputado. Eu queria ouvir a Clátia agora sobre a questão da mulher na favela. Acho que esse trecho, né, da lei que fala do protagonismo das lideranças, onde é que entra a mulher nessa história, a mulher da favela com as suas próprias demandas? Então, já tem bastante tempo, né, que nós, mulheres de favelas e periferias, estamos à frente, né, de várias ações dentro das comunidades de favela, em diversos espaços. Sem sombra de dúvidas, vai dar mais visibilidade. Embora esse processo pandêmico que a gente está vivendo, né, esse início de 2020, em março, pôde dar uma visibilidade de que quem foi que pulou, né, quem foi que pulou lá na frente para dar conta das demandas que esse momento perverso, né, de Covid-19 nos trouxe. E aí não dá para falar de Covid-19 sem falar aí de mais de 20 mil mortos no nosso estado, mais de 200 mil mortos no nosso país, e dizer o que essa lei teria a ver com isso. Eu quero destacar aqui nessa lei, quando tem aí os itens das políticas que precisavam atuar, a assistência, né, que é aí no inciso 12, quando fala da assistência social e direitos humanos. É justamente essa pauta, essa política pública que tem um processo de desconstrução, porque essa pauta ela é direcionada diretamente para essa população, que é a população de favela, periférica, a população em situação de rua, são essas pessoas que estão à deriva do olhar do poder público. Então, uma lei nesse sentido, né, bota na roda toda uma discussão. E a importância de uma lei onde você vai ouvir, né, onde você vai ouvir o personagem principal, que são moradores e moradoras, a população que estão nesses territórios aonde a lei aponta. Então, isso que a gente pode dizer que isso é uma lei antirracista. É disso que a gente fala. É essa discussão que o Fórum de Diálogos trava dentro dessa casa. Discussões onde a gente possa ter ações, leis antirracistas. Agora, é evidente, o Legislativo fez a parte dele, a gente só tem que parabenizar o Valdec pela ideia e dizer que o mais importante é que as pessoas olhem para isso, ouvir. Quando o parlamentar ouve, a parlamentar ouve a demanda, tem a boa vontade de olhar para a demanda, é capaz de gerar um produto que vai atender a demanda, que é diferente de você ficar, infelizmente, essa casa ainda fazem muitas leis para nada, muitas leis que não diz nada, que não vão impactar em nada, mas penso que a gente está caminhando. Eu tenho dito que nós chegamos na Casa Grande e o lixo vai falar, parafraseando a Lélia Gonzalez, que dizia isso, quando a comunidade negra consegue chegar nesse espaço. Nosso maior desafio é fazer essa lei acontecer. Nós sabemos das dificuldades que é fazer uma lei acontecer, principalmente essa lei que é direcionada por um público que, por muitas das vezes, a gente percebe que dentro dessa Casa Legislativa não tem nenhum significativo para essas pessoas, para esses parlamentares, e agora a gente diz para alguns parlamentares. Mas eu quero reforçar aqui, né, que nós temos mais de 25 parlamentares para a gente começar a dialogar e fazer a pressão. A Alerj fazendo a pressão também no Poder Executivo, e nós, né, que somos os mais interessados, somos as mais interessadas, poder fazer essa pressão. Dias melhores virão, está apontado. Não tem mais motivo para que o Executivo, e muito também para o Legislativo, já tem para onde direcionar o orçamento, né? E o Executivo
não precisa inventar roda, não precisa fazer de conta, tem condições, é só ouvir a demanda. O deputado Valdec acabou de falar. Precisa ouvir a demanda da favela no território da Zona Sul e ouvir a demanda de uma favela no território na Zona Oeste. Nós precisamos ouvir para que o orçamento seja investido com precisão e para que a gente possa ter os resultados. O mais importante para nós, mulheres negras, para nós, mulheres de favela, é o resultado. E para isso é evidente que nós precisaremos e vamos arregaçar a manga. Primeira coisa é pulverizar essa lei dentro do movimento. Pulverizar essa lei dentro das favelas. E aí a gente começar a pressionar para que essa roda já comece a girar nesse ano de 2021. Obrigada, Clátia. Eu queria ouvir o André agora. André, pegando um gancho aqui do que a Clátia falou sobre a questão da pandemia, eu tenho que... foi publicado, né, um estudo da Casa Fluminense chamado Mapa da Desigualdade, que você deve conhecer, mostrou, entre outros dados, diferença de expectativa de vida entre os bairros do Rio de Janeiro, né? E aí a gente tem, por exemplo, bairros vizinhos como Rocinha e São Conrado, que até pouco tempo inclusive eram um bairro só, né? Agora são dois, com diferença de 23 anos de idade na expectativa de vida, né? A mais para São Conrado do que na Rocinha. E isso me remete a esse momento difícil de pandemia. Eu queria que você falasse como é que tem sido o enfrentamento à pandemia nas favelas, pela tua visão aí. O que você pode falar? Olha, eu acho que a pandemia veio desnudar as desigualdades sociais e raciais existentes no Brasil e aprofundá-las. A pandemia veio para aprofundar os problemas sociais e raciais já existentes no Brasil. Olha, se não fosse a organização, a mobilização, o apoio mútuo e a solidariedade existente dentro dos territórios de favela e nos bairros periféricos, a nossa situação encontraria-se muito pior. Porque nesse momento de pandemia, o Estado não envia remédios para as favelas, não envia médicos, não envia nenhum tipo de auxílio econômico para que os favelados tivessem condições de manter e realizar o isolamento social, mas o Estado continua enviando balas para esses territórios. Mesmo com a proibição do STF, as operações policiais continuam dentro desses territórios. Então, se não fosse a solidariedade, o apoio mútuo, a coletividade, a organização existente aqui, a nossa situação encontraria-se muito pior. Então, a lei, que é de autoria do deputado Valdec Carneiro, eu quero enfatizar isso mais uma vez, abre um precedente para que nós possamos aprofundar a discussão de uma política de Estado para os territórios de favela. Chega dessa política de redução de danos, chega dessa política do melhora, mas não resolve. Essa política do melhora, mas não resolve, remetendo aqui a um fato histórico do Brasil, que foi o processo da escravidão, é a mesma coisa que o senhor de escravo chegasse dentro da senzala e colocasse na cama de pedra do negro escravizado um colchonete, um travesseiro e um cobertor. Melhorou? Melhorou, mas não resolveu. O que nós queremos é solução para os problemas sociais existentes dentro desse território. E esses problemas só serão solucionados quando o Estado brasileiro construir uma política de Estado permanente, pensada a médio e longo prazo para os territórios de favela. E essa lei abre o precedente para o aprofundamento dessa discussão. Então, parabéns, deputado Valdec Carneiro, você é o idealizador dessa lei que foi construída com a participação direta e efetiva das favelas. Agora compete a nós nos organizarmos para pressionar o Executivo, uma pressão social para que ele possa, de fato, aplicar essa lei dentro dos territórios de favela. Obrigada, André. Eu queria só para encerrar ouvir o deputado Valdec Carneiro sobre justamente o que a Clátia já lembrou duas vezes, né? E agora o André lembra também. O projeto teve 25 coautores e foi sancionado pelo governo, né? Então isso, na opinião do senhor, mostra aí que tem um apoio, que as coisas vão conseguir sair do papel? Qual a sua expectativa? Minha expectativa é que sim, Fernanda, é que isso revela, de fato, um apoio, né, uma compreensão, um entendimento, uma sensibilidade de que o Rio de Janeiro precisa, afinal de contas, implementar uma política de Estado de longo prazo, né, para enfrentar esse que é disparado o seu principal problema, né? A desigualdade social, a desigualdade racial, a desigualdade espelhada principalmente no apartheid, né? Urbano, social, cultural, econômico, entre as favelas e as periferias,
e os bairros de camadas médias e camadas médias altas. Por outro lado, Fernando, eu acho também que é importante ressaltar o seguinte, tanto a Cláudia quanto o André sublinharam esse aspecto. A pandemia, ela não só revelou, colocou a nu, né, o quadro de desigualdades que já estava colocado antes da sua eclosão, como também aprofundou essas desigualdades. A gente está, por exemplo, nesse momento, vendo cientistas fazerem uma afirmação muito relevante que consideram, inclusive, que nos critérios de vacinação, né, prioridades devem ser concedidas ao povo pobre e ao povo negro, por causa das perdas mais sensíveis nesse segmento da população em relação à pandemia. São quase 220 mil brasileiros mortos pela pandemia no Brasil, e grande parte, né, de origem popular, grande parte em territórios periféricos, grande parte negros e negras. Então, por isso, os cientistas falam sobre isso, e nós estamos também diante de uma possível nova aberração, e a lei é o antídoto a ela. Parece que o governo federal cogita desmontar o esquema dos CRAs, né, dos Centros de Referência de Assistência Social, desmontar o CAD único, introduzir robôs, né, ou seja, criar todo um mecanismo digital, eletrônico, mediação eletrônica, para fazer o processo de regulação e de acompanhamento das políticas de assistência social de combate à pobreza. Ou seja, um retrocesso sem tamanho, não dá para dimensão social, com base nos CRAs e nos CREAs e no CAD único, é uma construção de décadas, né? Então, assim, diante de tudo isso, eu só tenho a convicção de que esta lei, que não é minha, esta lei pertence ao povo do estado do Rio de Janeiro e, particularmente, ao povo das favelas, dos territórios periféricos, das áreas populares. Acho que essa lei pode ser um divisor de águas nas políticas de enfrentamento à desigualdade no nosso estado. Obrigada, deputado Valdec Carneiro, pela participação. Parabéns pela lei. Obrigada, Cláudia. Obrigada, André, pela participação aqui no nosso programa, pela contribuição. E obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.